Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso querido amigo e irmão Jean Valjean para falarmos sobre coisas do lado de lá, se é que existe o lado de lá. Não que estou colocando em dúvida, é porque essa questão de lado, em cima, embaixo, a segunda lei, né, parece que é... Eu até posso perguntar para o Erlan, é a mesma coisa que é em cima, é a mesma coisa que está embaixo, de lado. Então, a gente fica criando nossas próprias barreiras, nossas próprias limitações, já que a gente não tem um entendimento amplo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que os espíritos nos revelam. O que será? Isso aí, vamos esclarecer algumas coisinhas aqui. Ninguém melhor do que isso, próprio Elan. E aí, Elan, como é que você está? Tudo bem? E aí, meu irmão, tranquilo, Stack, mais uma vez, feliz de estar aqui com você e com o seu público. Turma, é muito bom estar com você aqui, porque é o tipo de conversa que a gente não pode ter com qualquer um, né? E se a gente não tiver com quem não tenha conhecimento, fica difícil. Já é um assunto de difícil entendimento, vamos dizer, apesar de todo mundo falar tudo, mas é da boca para fora. Pouca gente verdadeiramente sabe ou sente ou consegue alcançar. Mas nós vamos tentando aí, tentando falar para poder tentar dar gatilhos para as pessoas irem buscar, considerando que nós somos eternos, somos espíritos tendo uma experiência terrestre, essas coisas que falam. Ela, falaram, Kardec foi o codificador, já falamos isso aqui, né? Do espiritismo. Ele que no meu conhecimento, no meu achismo, ele foi quem estabeleceu a primeira, eu acho que está errado, eu estou errado no que eu vou falar, mas é o que eu penso, o que eu sei. Foi o primeiro intercomunicador com o lado de lá. Vamos chamar de lado de lá. Acabei de dizer aqui que você pode até esclarecer isso em cima e embaixo, lado de lá aqui. E a partir daí, tem o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, e todas as grandes obras que a gente conhece do Kardec. E a partir daí nós começamos a ter notícias do outro lado. O Kardec foi o primeiro a estabelecer contato assim e trazer essas informações do que a gente chama, na falta de entendimento, do lado de lá. A sua pergunta, ela traz uma profundidade que nem mesmo o Espiritismo, apesar de toda a sua postura de procurar corretamente, honestamente, entender o aspecto mais amplo da existência, mas, assim, brincando com os fatos, a sua pergunta deveria ser a pergunta número 1 da segunda página do Livro dos Espíritos. Porque... que é isso? Isso, para deixar claro o tal lado B, ou que lado da vida é este que Kardec codificou e que você, muito bem, na sua pergunta, está colocando. Afinal, Kardec foi o primeiro a fazer isso, né? A resposta para isso, ela depende de um contexto que a gente precisa analisá-lo para poder responder com mais propriedade. Nunca, na antiguidade, se falou em mundo dos espíritos. Isso não existia. Em 100% das mitologias que prevaleceram até menos de 2000 anos atrás, quando o cristianismo então surgiu, tornou-se o catolicismo e depois veio o Islã junto, e essas duas religiões, o cristianismo nas suas faces católica, protestante, e o Islã, essas duas religiões dominaram o pedaço. Também nessas religiões, pouco se fala dessa distinção. Que distinção? Até antes da época de Jesus, todos falavam em 3 mundos, em 3 lados da vida.
em 3 aspectos da existência, em 3 níveis principais de existência. Eram chamados mundo dos deuses, o mundo dos humanos e o mundo dos mortos. Mas mortos aí não é dos espíritos. Por quê? Porque, na verdade, não era o mundo dos mortos. Mortos aparece na tradução que modernamente se faz desses 3 mundos. Era o mundo dos aprisionados, o mundo dos seres mantidos no Tártaro. Ou seja, dizendo diferente o que eu acabei de dizer, até aproximadamente o cativeiro da Babilônia, quando os judeus da tribo de Judá são levados para a Babilônia em 580 a.C., até a época de Jesus, esses últimos 6 séculos, a noção de que existiam 3 níveis de realidade: o dos deuses aprisionados e o dos humanos. Essa era a mentalidade de todo mundo. Por que deuses aprisionados e não mortos? Porque os deuses não morriam, eles eram levados para o Tártaro. Então, ficavam presos no Tártaro. Quando, na mitologia grega, Zeus e os olimpianos destroem os titãs na guerra, os titãs não morrem, são aprisionados no Tártaro. Então, assim, não existia essa noção de mortos como hoje nós humanos falamos. Na cultura grega, os campos elíseos, na cultura eslava, a porta de Iria, ou seja, uma série de situações aqui e ali começaram a distinguir, para além desses 3 mundos, uma espécie de um 4º mundo, que era o mundo espiritual, para onde os eus humanos mortos, os espíritos dos humanos, iriam. Só que boa parte dos humanos estavam aprisionados no Tártaro até a época de Jesus, porque a turma do Tártaro, além de aprisionar deuses, começou a aprisionar também os espíritos humanos que, densos, ao saírem da vida humana, eram aprisionados lá. Mas não vamos falar disso aqui. O fato é que, se nós levarmos isso aí em consideração, isso aí o quê? O fato de que nunca ninguém disse: ei, tem um lado B da vida em relação à vida humana. Esse lado B é o mundo espiritual. Falando nesse contexto, num mundo espiritual que envolveria os tais 3 mundos de antes, por quê? O mundo dos deuses é esse universo vizinho, que não é espiritualidade. O mundo dos aprisionados é só uma das locas desse mundo vizinho, desse universo vizinho. E o mundo dos humanos é o nosso universo biológico. Então, envolvendo tudo isso, é que tem um mundo espiritual. É um 4º mundo. Ou, se tomarmos isso como o lado A da vida, o lado B é o lado espiritual. Nesse sentido, e agora respondendo a sua pergunta, Kardec foi o primeiro a codificar esse lado espiritual, dando nome aos bois. Isso aqui é o contexto espiritual para onde os espíritos que estão nascendo como humanos e morrem, ou seja, Kardec foi quem citou ou organizou esse entendimento, ainda que os mistérios órficos, os mistérios de Eleusis, uma série de escolas de sabedoria da antiguidade, tipo os taumaturgistas, os teurgistas, essas figuras que viveram nos séculos 3, 2, 1 antes de Cristo, eles já tinham essa noção, ainda que isso não está registrado claramente. Então, sim, Kardec foi o primeiro, nos termos mais recentes, a distinguir o mundo espiritual, inclusive do mundo dos deuses, que é o mundo antimaterial vizinho nosso.
Escuta, a Kardec, muito bem, ele deve ter sido escolhido, claro. Vamos chamar assim, a espiritualidade escolheu aquele cara é adequado para isso, assim, tal, sei lá, quais são as recomendações para se achar um canal, vamos chamar assim, canal intercomunicador. Kardec ele tinha o grau de entendimento, vamos dizer assim, para poder realmente, a gente sabe, qualquer contato espiritual tem que passar por esse corpo físico, pelo nosso ego, por uma série de coisas, pela interferência da nossa mente, a gente quer entender o que está vindo e quer dar visão humana sobre uma coisa divina, então é meio complexo. Uma mensagem, a meu ver, não chega 100% de jeito nenhum. Então, me diz aí sobre todos esses ensinamentos, todas essas obras de Kardec, que grau de percentual você diz que seria, não que não seria fidedigno, mas quanto ele tinha condição de receber esse 100% sem interferência do ego dele ou qualquer coisa similar? Veja bem, Kardec, ele, entre aspas, não recebeu da espiritualidade informações. Opa! Kardec, ele recolheu de médiums e de outras pessoas trabalhos que já haviam sido desenvolvidos ao longo de décadas na sociedade parisiense. Então, Kardec, ele nunca escreveu uma mensagem psicografada pelos espíritos. A minha surpresa é isso aí. Nunca. Ele recolheu, ele ia a sessões espíritas e médiuns, nessas reuniões, recebiam os espíritos, transmitiam mensagens, então ele recolhia essas mensagens, tá certo? E, mentalmente, com a sua cultura de professor, Kardec, antes de ser Kardec, era o professor Rivaio, que pertencia à Sociedade Parisiense de Ciências. Sim. Ou seja, o cara era um cientista, era um acadêmico. Conceituado. Então, ele usou o conhecimento dele para analisar as informações, não que ele recebeu da espiritualidade, mas que ele recolheu de médiuns que estes, sim, receberam da espiritualidade. Então, o trabalho de Kardec foi de codificar informações disponíveis, vindas por uma série de médiuns que chegavam até ele, e ele sintetizou isso de forma honesta. Não quer dizer que tenha sido de forma perfeita, porque nenhum ser humano consegue fazer nada perfeito. Claro. Mas, assim, quando o professor Rivaio trombou com a ordem do imperador Carlos Napoleão e ele perdeu a sua licença para o magistério, ficou proibido de ensinar, um certo dia na vida de Rivaio, ele encontra-se com um amigo dele que já estudava há mais tempo que o professor Rivaio a questão do magnetismo animal, a questão de mesas e pranchetas, que era assim que se falava na época. E esse amigo dele tinha um caderno, não desse tamanho aqui, mas assim, um caderno, em que ele, durante 30, 20 anos, recolheu as informações de reuniões que ele participou e disse para Rivaio: eu estou indo para a Inglaterra, minha família tem um negócio e esse negócio está sendo transferido para a Inglaterra, eu estou indo para a Inglaterra e lá não tem nada disso. Isso que essas reuniões que eu faço, essa pesquisa. Então, esse amigo de Kardec, de Rivaio, sabia que ele, Rivaio, estava indo a reuniões espíritas, fazendo o mesmo que ele, ou seja, pesquisando. Do jeito que eu e você nessa vida também pesquisamos, buscamos entender as coisas. Esse cara deu de presente para Rivaio esse caderno. Esse caderno tinha dezenas
dizem que mais de uma centena de perguntas com as respostas que esse senhor tinha recolhido em várias reuniões. Isso aí, para o nosso amigo Rivaio, foi a base do Livro dos Espíritos, notadamente as partes 3 e 4 do Livro dos... Porque o Livro dos Espíritos, primeiro é as causas primárias, depois o mundo dos espíritos, depois as leis morais, depois as esperanças e consolações. Isso aqui, os dois últimos, basicamente, Rivaio recebeu desse cara. E ele só foi recolhendo mais e mais coisas. O nosso amigo Flammarion, que é um astrônomo e era médium, também deu a Kardec, basicamente, a parte 2 do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita. Então, assim, resumindo, tá? Kardec, ele não recebeu, ele recolheu informações e as organizou, aí sim, inspirado pelos espíritos, no sentido da organização, de refutar algumas coisas, de ajeitar outras, enfim, dar uma visão para a humanidade de que, para além da vida humana, existia uma vida mais profunda, escondida por trás de uma camuflagem, que era o mundo espiritual. Isso Kardec fez de forma impecável. Foi brilhante, porque tá aí, nossa, como foi bom você esclarecer isso, que acho que pouca gente conhece esse lado da questão. Agora, esses médiuns que você está falando, Elan, eles recebiam essas informações. Quais eram as fontes? As fontes. Já que começou tudo, isso aí é França, nós estamos falando de França, né? A origem. Mas a origem não só foi na França, não. Não? Não, já tomando a sua pergunta como feita, eu entendi o que você perguntou. Você perguntou quais as origens, quais as forças por trás dessa questão de espíritos Perfeito. trabalharem com médiuns que nasceram ali e acolá. Basicamente, é essa a sua pergunta. Né? Isso. Veja bem, quando o professor Rivaio, ao longo dos anos 1850, 1860, que foram os 20 anos depois que ele parou de ser professor, que ele se dedicou mais abertamente a isso. Antes dele, quem estava fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, você sabe quem era? Abraham Lincoln. É mesmo, rapaz? O que professor Rivaio fez em Paris, na França, Abraham Lincoln estava fazendo nos Estados Unidos. Abraham Lincoln participava das mesmas reuniões, do mesmo fenômeno estranho que acontecia lá na Europa, que estava acontecendo nos Estados Unidos. Fenômeno estranho qual? As mesas, os médiuns, as pranchetas, copos. Era o mesmo fenômeno. Então, assim, historicamente, existe, inclusive, a pesquisa em torno do trabalho que Abraham Lincoln fez. Mas qual a questão de Abraham Lincoln? Ele era também um didata, um acadêmico, mas o cara era um político. Tornou-se presidente dos Estados Unidos. Ele não pôde se dedicar à pesquisa que ele estava fazendo porque a vida não permitiu. Mas, se Abraham Lincoln não se torna presidente dos Estados Unidos, ele poderia ser o Allan Kardec da história, ou o Allan Kardec II, ou sabe-se lá o quê. Por quê? Porque ele nasceu também com esse objetivo. É uma equipe espiritual que nasceu nos dois lugares onde estava havendo um progresso maior, Europa e Estados Unidos, e médiuns também nasceram nessas regiões e espíritos trabalhadores estavam ofertando as mesmas explicações que foram também recolhidas por Abraham Lincoln lá. Ou seja, é uma força operativa. Mas aqui tem um detalhe que ninguém sabe. Não era na França que isso iria acontecer e nem nos Estados Unidos. O que nós chamamos de espiritismo ou de revelação espírita ia acontecer em Portugal.
Olha, na língua lusitana. No ano 1520, Portugal era a nação mais rica da Terra, do jeito que hoje a nação mais rica é os Estados Unidos, que tem um PIB de 29 trilhões de dólares, o segundo mais rico é a China, porque tem um PIB de 18 trilhões de dólares. Em 1520, o país que tinha o maior PIB era Portugal. E jamais os portugueses conseguiram compreender, porque isso é um episódio meio desconhecido, mas o tal sonho do Quinto Império, que os portugueses sempre acharam que era Portugal iria dominar o mundo através da sua expansão marítima, mas não era isso. A língua lusitana é muito superior à língua francesa em termos de elaboração de conceitos. E como a língua lusitana, um dia nós iremos descobrir isso, em termos de ocidentalidade, foi a mais ancestral. Lá em Portugal tem um rio chamado Coa, e tem uma cidade situada na Foz do Coa, por isso que o nome da cidade é Foz do Coa, em que lá tem os fósseis de Homo sapiens que viveram há 25, 30 mil anos atrás, e já aparece o gene FOXP2 nesses fósseis, o que implica dizer que eles eram já racionais. E a racionalidade dessa linguagem, tudo indica que fazia com que os humanos falassem poeticamente. Os primeiros humanos falavam meio que rimando, como se preocupados em memorizar melhor o que estavam produzindo, vamos assim usar essa perspectiva. Tanto é que Portugal produziu grandes poetas depois, né? Pois é. Então, assim, o sentido das coisas. Na língua portuguesa, inglesa, você diz thank you, merci beaucoup, grazie, grazie, grazie mille. Em português, você faz muito obrigado. Ou seja, quando você diz muito obrigado, no fundo, você está dizendo que a sua gratidão é tão profunda que você se sente obrigado a sempre agir de forma amorosa ou grata para com a pessoa que lhe fez algo. Esse sentido de um conceito na linguagem lusitana é único, se comparado com outras línguas. Estou só pegando um exemplo aqui. O que eu estou querendo dizer? Pela ancestralidade da língua próxima à língua lusitana, que surgiu lá na Galícia Antiga, que é hoje o norte de Portugal e a parte noroeste da Espanha, as Astúrias, País Basco ali no norte, aquilo tudo ali foi o centro da língua portuguesa ocidental. Os primeiros espíritos a trabalhar com isso assimilaram a linguagem que viria a ser a portuguesa como sendo a primeira linguagem de comunicação mediúnica, vamos assim dizer, entre o lado B, espiritualidade humana, e o lado A, os humanos. Então, devido a essas questões, o espiritismo, que deveria ter surgido nos séculos XVI e XVII, e não no século XIX, Sim. deveria ser em Portugal na expansão da língua lusitana para o mundo inteiro. E o espiritismo ia pegar carona nisso, o que implica dizer que os trabalhadores que mais tarde nasceram na França e nos Estados Unidos para codificar o espiritismo estavam em Portugal. Mas a coisa não funcionou, entendeu, Stein? Teríamos um grande expoente em Portugal que poderia ter sido... Quem? Seguramente, era essa a ideia, na língua portuguesa. E ele não se manifestou, então? Não, talvez na cultura do Quinto Império, frustrado na lógica dos nossos irmãos portugueses, existe a figura de um rei escondido, de uma figura escondida. Ou seja, há mistérios que alguns interpretam como sendo do rei Sebastião. Tem mil e uma noções aí específicas sobre isso. Mas o mais profundo, quem passou perto foi o poeta Fernando Pessoa, mas já agora no século XX, quando ele, através de vários alter egos dele, em que a gente também pode entender aquilo como um fenômeno meio mediúnico ou muito mediúnico, porque eram várias figuras escrevendo através da personalidade magnífica de Fernando Pessoa.
Então, assim, o mistério que se esconde por trás disso tudo, só gerações futuras irão melhor perceber. Mas no que vale aqui para o que a gente está fofocando, eu estou só dizendo que o que aconteceu na França no século XIX, na segunda metade, poderia ter acontecido antes, só que em Portugal e na língua lusitana. O que aconteceu, você citou Lincoln, né? Abraham Lincoln. O que aconteceu com ele teria a passagem dele, a morte dele, digamos assim, teria alguma coisa a ver com isso ou não? Rapaz, a história de Lincoln é muito complicada, porque assim, essa coisa de missão espiritual é algo que nós humanos também não conseguimos entender direito. Por quê? Porque existe um dito de Ramana Maharishi. Eu sou fã, eu sou seguidor. Olha que eu digo isso muito raramente em relação a outras pessoas. Mas, assim, eu tenho como mestre uma figura chamada Ramana Maharishi, alguém que viveu na Índia. Mas ele tem uma frase que eu até hoje brigo com ela, quando ele diz: um ser humano, quando ele nasce para uma determinada destinação, não tem quem a evite. Ele vai cumprir aquilo, ele querendo ou não. Eu entendo o que ele está dizendo e, de fato, há um quê de verdade profunda nisso aí. Mas toda regra tem exceção. E parece que Abraham Lincoln foi exceção, como quase Kardec ia sendo também. Kardec quase não faz o aspecto missionário da sua vida, porque as trevas bateram duro. As trevas também pegaram Abraham Lincoln. Essa coisa de trevas que a gente fala não é anticristo, não é nada disso. São figuras ou forças espirituais que optam pelo caos e, como vivem no caos, quando qualquer coisa que tenta organizar o caos se movimenta, eles tentam promover desordem e conseguem. Legal, nós entramos pela muito boa nossa introdução, porque nós entramos por quase 100% inteligível o que nós falamos agora. Agora, vamos lá, esses emissores, esses informantes, esses que trouxeram as informações aos médiums que depois repassaram para o Kardec, ou também até para o próprio Lincoln, digamos assim, quem eram esses espíritos? Claro, ninguém disse, depois apareciam nomes, mas não importa. Esses para trazerem informações do lado de lá, eu acho que você já falou aqui que nós passamos para o lado de lá, de novo o lado de lá, tá? Nós passamos para o lado de lá com a inteligência que nós temos aqui, com o conhecimento que nós temos aqui, pronto. Então, eu sou Eustáquio do lado de lá, só sem o corpo de Eustáquio, continuo pensando igual, com os mesmos, meu ego levo para lá, uma série de coisas. Então, eu não sei nada além, em princípio, né? Nada além do que eu sei aqui. É o que eu alcanço hoje. Então, quem seriam esses espíritos, esses seres, que trouxeram todas essas informações fantásticas? Quem já leu os livros de Kardec e tantas outras obras mediúnicas que vieram depois, percebe que ficção ou não tem uma coerência fantástica, parece que satisfaz o seu ser com as respostas que você tanto busca. Quem seriam esses seres, Ilan? Veja bem, a resposta que eu vou dar, ela é extremamente chata. Vamos lá. Porque, assim, de fato, observando as circunstâncias da época em que o evento se deu, que é evento da codificação espírita, primeira metade do século XIX, segunda metade do século XIX, a gente analisar o século XIX, Opa. o que é que a gente tem que entender? A mentalidade das pessoas que viveram o século XIX, notadamente na França, achavam que aquilo era o ápice da vida humana. Porque em 1900, ou seja, final do século XIX, lá nos Estados Unidos, um cara chamado Charles Dull
que era presidente do escritório de patentes do governo dos Estados Unidos, ele ele disse numa reunião, algo que ficou registrado em ata, como sendo a grande frase do final do século XIX, de novo, produzida no ano 1900. Diz Charles Duhigg: tudo o que havia para ser descoberto já foi. Ou seja, no ano 1900, um dos caras mais inteligentes dos Estados Unidos, e por isso era o presidente do escritório de patentes, teve a petulância ou a infantilidade de achar que tudo que havia para ser descoberto já tinha sido. Ou seja, ninguém falava em computação, em aviação, em telefone, em TV, mas ele já achava, né? Porque a mentalidade da época define os nossos limites de compreensão. Então, veja bem, o Espiritismo, se você pegar os 5 livros de Kardec, você não vai ver informações no âmbito do conhecimento surpreendentes, não. Você vai ver informações que elaboram um nível de compreensão sobre a vida surpreendente. Sim. Mas informações espetaculares, o Espiritismo não trouxe nenhuma. Não há informações bombásticas, sensacionais no Livro dos Espíritos. Há semeadura de reflexão sobre assuntos formidáveis, mas que convidavam a uma reflexão, a um nível de compreensão, dizendo que, ei, se você aqui na vida terrena está apressado, entenda que existe uma força na vida espiritual fazendo com que você esteja apressado. Cuidado, existem forças, blá, blá, blá. Mas, assim, ninguém nunca chegou e disse: eis a cura do câncer. Sim. Eis a cura Não existe isso. Por quê? Porque os espíritos não fazem assim. Os espíritos disseram, e Kardec expôs isso claramente, nós, os espíritos, só podemos informar aos humanos aquilo que as épocas permitem. É o famoso Zeitgeist, é o espírito de cada época. Uma expressão alemã que diz, cada época tem a condição de parir somente esses paradigmas ou essas verdades. Por quê? Porque é o limite da condição humana. Então, assim, só voltando à sua pergunta de forma objetiva, os espíritos, sua pergunta é essa, quem são esses espíritos que transmitiram essas coisas tão formidáveis via os médiuns, né? Esses espíritos são tipo Rogério e Eustáquio. São tipo Joãozinho e Maria. Não tem nenhum sabichão aqui que saiba lá o que não se sabe aqui. Apenas lá se tem uma vastidão de visão e de compreensão, se o espírito foi esclarecido, muito superior ao que nós temos aqui na condição humana. Porque o espírito já conhece, o espírito esclarecido, suas vidas passadas, já tem uma noção das relações de causa e efeito, de renascimento, de por que Eustáquio nasceu lá na Grécia, Rogério nasceu em Natal, por que diabos os dois hoje na velhice estão juntos. Aí, o Espiritismo ele consegue nos dar condições da gente compreender, mas dar revelações formidáveis sobre Rogério, sobre Eustáquio, o Espiritismo não faz isso. Porque isso é uma questão menor. O Espiritismo vai para as questões maiores. Não é? Então, assim, eu lancei recentemente uma releitura do Livro dos Espíritos, as 1019 perguntas que tem lá. Eu analisei cada uma, mostrando que, na primeira parte do Livro dos Espíritos e na segunda parte, muitas das perguntas que então eram feitas lá aos espíritos
e os espíritos respondiam através dos médiuns, e Kardec recolheu isso e organizou, muitas dessas perguntas já foram ultrapassadas porque a ciência, o avanço da ciência de lá para cá, descobriu. Mas na época de Kardec, ninguém sabia de genética, ninguém sabia de genoma, ninguém. Ou seja, tem muita pergunta lá que, mesmo os espíritos respondendo e Kardec comentando, isso hoje, aquela pergunta específica, que são mais de 100, está ultrapassado. Não tem sentido, não é que esteja errado, estava certo para a época. Mas não é uma verdade eterna. O Espiritismo, então, traz dois tipos de esclarecimentos que são tomados como verdadeiros, mas são verdades de uma época e também tem verdades eternas. Mas as verdades eternas, Eustáquio, todas são no campo da compreensão dos contextos que envolvem a vida e da própria vida. É uma compreensão filosófica, é uma compreensão ontológica, é uma compreensão epistemológica, é uma compreensão metafísica, mas não é revelação científica, porque o Espiritismo não se propõe a estar dizendo aquilo que os humanos ainda vão um dia conseguir descobrir. O Espiritismo não antecipa inovações científicas, nem fofoca. Não é, né? Então, é importante a gente distinguir isso. Chegamos no cerne da questão aí. Você falou exatamente o título da nossa conversa de hoje. Então, é o que os espíritos nos revelam. Então, eles não revelam absolutamente novidade nenhuma. Não revela resultado de loteria, com quem você vai casar, se o teu negócio vai dar certo. Então, todo mundo fica o ser humano, ele fica na expectativa de que vai ter um sonho, ele vai ter não sei o quê, e vai receber uma revelação. As religiões enchem a gente de revelações, né? Mas aqui entra em jogo uma outra coisa além do Espiritismo. Tá? Vamos lá. De fato, o Espiritismo não faz isso. Mas existem outras concepções esotéricas que fazem. E isso tem um sentido. O sentido de dar algum tipo de apoio à terrível situação da condição humana, ainda que esse apoio seja viciante. Ou seja, o Espiritismo não chega nesse nível. Que nível? O de Rogério sentar numa mesa, Eustáquio sentar numa mesa e perguntar a alguém: ei, o que é que vai acontecer comigo? O Espiritismo não faz isso. Mas existem outras tantas vertentes da atuação espiritual fora do Espiritismo que faz isso. E faz isso de forma séria. Isso aqui não é brincadeira. Que tem a ver com os mistérios oraculares, mas isso é um outro assunto. Outro assunto, claro. Isso esbarra num muro de incompreensão, mas é devido ao nosso desconhecimento. Mas veja bem, o trabalho mais sério nesse sentido que existe, que une as runas que na mitologia nórdica o grande Odin conseguiu codificar como sendo a primeira vez que seres, não desse universo, mas do universo vizinho, os humanos nem existiam nessa época, conseguiu criar sinais com significado no campo do conhecimento e da compreensão, são as runas, e aquilo que a gente chama de mistérios oraculares, que é o quê? Você perguntar a um oráculo algo que é misterioso, ou seja, oculto, que você não sabe. Ainda que isso tenha começado a partir de uma sacanagem, que sacanagem é essa? Nos séculos 7, 6, 5 e 4, nas ilhas gregas, quando Zeus percebeu que os portais que permitiam os seres do universo vizinho falar e aparecer e se mostrar para os humanos, esses portais estavam se fechando, ele
numa certa hora lá no Olimpo, conversando com a turma do Olimpo, disse: estamos ferrados. A gente vai perder os nossos animais de estimação lá, a gente não vai mais poder dar ordem para eles, porque a gente não consegue mais ir para lá. Aí Apolo disse: fique tranquilo que eu tenho ideia. Eu vou, então, criar uma maneira dos humanos, mesmo não mais nos vendo, mas eles ficarem ainda viciados em sempre perguntar para a gente, e assim a gente continua dando ordens para eles. Então, Apolo criou o oráculo, as sibilas, Delfos, para viciar todo mundo, e viciou. Ninguém na cultura grega, você sabe, são seus ancestrais. Na época, qualquer pai que fosse dar uma filha em casamento perguntava ao oráculo. Qualquer grego que fosse abrir um negócio perguntava ao oráculo. Qualquer grego que fosse fazer uma viagem perguntava ao oráculo se podia fazer a viagem. As pitonisas. Então, assim, essa coisa de perguntar mistérios a oráculo, isso criou na espiritualidade uma necessidade, já que a coisa virou isso. Tá, e quem responde lá? E quem responde? Aí é que está o problema. O mais profundo que existe nisso tudo é o mais desconhecido ainda para a humanidade, que é a revelação de Ifá. De quê? Ifá, I-F-A. Em inglês é ifismo. Isso aqui é complicado, porque a revelação de Ifá, que surgiu no século II depois de Cristo, produzida por Orunmilá, terminou produzindo a notícia de que existiam 256 caminhos profetizáveis na vida. E esse ser chamado Orunmilá, ele produziu 16 imolés, Olodus, para exatamente personificar a caminhada desses 256 caminhos, e Orunmilá treinou os babalaôs, olhe bem. Isso é linguagem iorubá, pô, que você está falando. Oi? É linguagem iorubá que você está falando, não é? Iorubá, os babalaôs, para serem as figuras que, através dos jogos mágicos, dos mistérios oraculares disponíveis na cultura dos africanos, notadamente da cultura iorubá, porque isso terminou se concentrando na Nigéria. Sim. Então, os babalaôs eram os mestres, são os mestres que foram treinados do jeito que os médiuns que nasceram para ajudar Kardec, blá, blá, blá. Esses babalaôs nasceram para dar continuidade ao trabalho de Orunmilá. Por quê? Porque iria haver no futuro uma convergência de tudo que é tipo de ser que iria se tornar terráqueo, nascer na Terra, seja como planta, animal. Eu estou falando na cultura de Ifá. Claro. E os babalaôs iriam, então, orientar esses seres. Só que houve um problema entre Orunmilá e Obatalá, ou seja, entre Moros e Javé. E a coisa parou no meio do caminho. Orunmilá não é um orixá, mas os 16 imolés, Olodus, que ele estava trabalhando, se transformaram em orixás, e a doutrina dos orixás surgiu, substituindo a revelação de Ifá. Isso aconteceu, amigo, no Oriente Médio, em torno da cidade de Meca. Mas na época do Islã, quando Maomé, lá em Meca, brigou com a tribo dos Coraixitas, e tudo que eram os povos politeístas foram expulsos porque o Islã se estabeleceu lá no século VII, 6 e 7. Nessa época, esses povos que haviam recebido o ifismo no Oriente Médio foram expulsos do Oriente Médio e desceram para a África e foram bater na costa do Marfim, da Nigéria, e surgiu a cultura iorubá a partir da migração desses povos. Não existia antes. Não existia. Olha que interessante. A cultura iorubá surgiu com a migração, o tanto que os ancestrais dos orubás vieram do Oriente Médio. Perfeito.
Aí aqui a revelação de Ifá foi esquecida e a doutrina dos orixás foi estabelecida, mas que continuou a dar continuidade ao antigo projeto de Orunmilá, que era o de oferecer 256 opções de caminhos, de destinos a serem cumpridos pelas individualidades. Aí, nesse ponto, a coisa desandou, porque os orixás começaram a brigar, a ser... Aí toda a vida tem essa coisa de desandar. Para complicar tudo, veio a escravidão, trouxe traços disso para a América do Norte, América do Sul, América Central. Aí a escravidão trouxe essa cultura e surgiu a quimbanda lá em Cuba e aqui no Brasil a umbanda e um candomblé, que são retratos atuais, mas distantes dessas tradições. Mas, fechando, eu só estou aqui dizendo ao meu irmão Eustáquio e a quem está nos escutando que, para além do espiritismo que apresentou o mundo espiritual, existe isso aqui, que é o mistério oracular, que fala não só do mundo espiritual, mas também daqueles famosos 3 mundos que eu falava lá atrás. Sim. O mundo dos orixás, que é o mundo dos deuses, o mundo das brigas dos deuses, onde alguns orixás estão presos, que é o Tártaro, e o mundo dos humanos. Só que isso desengolou, isso assumiu 1001 faces e hoje cada um faz o que quer no terreiro, tá certo? E não há mais uma sequência, vamos assim dizer, uma harmonia lógica em termos dessa ancestralidade, mas há sim ainda uma harmonia em termos de que a cultura dos africanos terminou definindo a parte exterior de culto dessas reuniões, o que as diferencia das reuniões espíritas. Olha só, olha, muito interessante isso, que nós vemos isso como segmentos do espiritismo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e aí entra o kardecismo. Então me posiciona, o que se fala muito, tal da mesa branca, me posiciona o kardecismo hoje, 2025, né, perante isso tudo que você acabou de explicar. Essas duas opções de seguir o caminho, de buscar respostas. O kardecismo sempre será algo muito precioso, desde que bem utilizado, certo? O kardecismo é, acima de tudo, uma ponte. Existem pontes. Os Tirthankaras, que são os 24 seres da religião mais antiga do mundo, criou uma ponte entre o caos e a espiritualidade. Siddhartha Gautama foi alguém que criou outro tipo de ponte através da iluminação pessoal, ligando o ser humano ao que de mais belo existe em termos de consciência existencial. Kardec, junto com os espíritos, criaram uma ponte unindo a cultura humana, a cultura dos espíritos desencarnados. E essa ponte é muito preciosa. Só que isso foi transformado em religião. E aqui está. Do jeito que também Umbanda, Candomblé, tudo isso termina sendo expressões religiosas. E lá atrás não era essa a intenção, nem de Orunmilá, nem de Kardec, nem de ninguém por trás de Kardec. Mas as coisas são distorcidas, então precisam ser ressignificadas, readaptadas. O trabalho mediúnico formidável de Chico Xavier, Divaldo, Ivone, vários médiuns fantásticos que existiram no século XX. E observe bem, quando o espiritismo veio lá da língua francesa de novo para a língua portuguesa, porque esse era o sonho original que não se cumpriu, então compreenda que essa viagem aí teve também um trânsito muito bem estudado. Quando Kardec estava vivo, o guia espiritual de Kardec era Bezerra de Menezes. Estava desencarnado e ainda não havia sido Bezerra de Menezes. Mas assim que Kardec morre, o espírito de Bezerra encarna e nasce Bezerra de Menezes no Brasil,
E o que é que Bezerra de Menezes faz? Funda a FEB, Federação Espírita Brasileira, e traz o núcleo do espiritismo para a língua portuguesa do Brasil. Isso tudo é calculado. Então, assim, o kardecismo ele é o resultado de uma ponte formidável que foi criada e permanece muito ativa, só que hoje enquadrada numa mesmice que faz com que as pessoas que lidem com o espiritismo meio que se cansem de sempre estar escutando aquilo ali, porque o sempre é problemático. Os católicos escutam a mesma coisa há milênios. Todo dia uma missa é igual à missa anterior. E a repetição disciplina, mas a pequena. Estaciona o genoma de alguém que assiste uma missa toda a vida igual, não tem mutação, não tem. Os cultos evangélicos é a mesma coisa. Os cultos, melhor dizendo, as cerimônias do Islã, a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. O espiritismo não era para ser essa mesma coisa. Era para ser uma ponte de sempre os espíritos estarem atualizando, como o próprio Kardec disse. Se o espiritismo não se atualizar, vai se ferrar. Óbvio que Kardec não disse isso desse jeito. Sim. Mas Kardec disse, se lá no futuro alguém provar que o que o espiritismo disse agora no século XIX não mais tenha validade, claro que isso tem que ser descartado. Kardec dizia isso. O espiritismo tem que passar pelo escrutínio constante das épocas. Só que o kardecismo falha por não fazer isso e para ficar numa mesmice, aí coloca a fé, porque os espíritas são sempre ex-católicos ou ex-protestantes, e você fica perdido naquele 8, e infelizmente, ainda que produzindo, de novo, produtos maravilhosos, mas o kardecismo, ou seja, a revelação espiritual, nos termos em que é professada hoje que eu digo nas últimas décadas, virou mais uma religião na Terra, infelizmente. Resistências humanas. Confortável. Resistências humanas. É o ser humano que não deixa ir para frente. A gente sabe disso, você percebe. O novo se apresenta, mas o ser humano bloqueia. Bloqueia porque por inúmeras razões, né? Você vai lá saber, não cabe a nós falar isso aqui. Então, o que você... Nós estamos nos avizinhando aí, tem muita coisa se ouve falar hoje, já estamos no final do ano de 2025 e as pessoas começam, já que não tem respostas, né? As pessoas buscam, cada um nas suas tocas, cada um nas suas crenças, buscam respostas, elas não vêm, elas se agarram no que passar pela frente. Infelizmente é isso, né? E quais são as perspectivas que você vê hoje? Tem gente esperando a nave extraterrestre que vai chegar em outubro, tem gente que acredita piamente de que é uma nave extraterrestre, pode até ser, não sei, que vem aqui resgatar e tudo isso aqui. Então, quer dizer, daqui até outubro eu vou ficar cômodo, porque eu não consegui fazer nada, então, quem sabe eu seja um dos escolhidos para ir pegar essa nave quilométrica. Como você vê, em função de tudo que a gente falou, como é que você vê o nosso futuro nesse aspecto? Há indícios de que a gente pode melhorar? E se há, me dê um segredinho, uma plantinha que esteja nascendo aqui e que me dê confiança para eu poder regar, para eu poder acreditar num amanhã diferente do que nós estamos enfrentando hoje. É difícil, porque hoje a humanidade está adormecida em seu desespero existencial. Para não enxergar o mundo, a gente se auto-engana, cria um transtorno cognitivo, que é uma crença num Deus que a gente não sabe se existe. Até aí não há problema, mas na hora em que a gente deixa de despertar os nossos potenciais para esperar que esse Deus resolva tudo para a gente, aí o problema é muito sério. Porque o transtorno cognitivo se transforma em transtorno psíquico, em dissonâncias de diversas ordens, e só o choque de realidade, Eustáquio, acorda a seres que se comportam assim. A dissociação da aparente lógica com os fatos ou da percepção humana com os fatos,
que a gente observe em nós mesmos e em todo mundo ao nosso redor. Eu faço um esforço muito grande para não embarcar nisso, para manter alguma lucidez em mim mesmo, certo ou errado. Mas, assim, nós vemos um movimento mental, um continuismo no sentido de cretinização da condição humana, feita por todos, né? E eu não embarco nessa. Aí eu fico olhando para as pessoas que eu amo, para todo mundo, inclusive a mim mesmo, e fico meio tentando me distinguir disso para observar melhor, e realmente não tenho o que esperar de bom das movimentações mentais que nós humanos temos feito. Então vem de fora, como você diz, vem uma nave de fora. Naves vêm de fora, mas ajudar a humanidade, ou retirar aqui os humanos para outro lugar, isso é de uma ingenuidade, isso é de uma... De novo, é o auto-engano da gente. A gente não tem o que pensar, não tem no que acreditar, ou acredita, mas nunca tem nada lógico para a gente se apegar. Então, assim, choque de realidade é o nosso professor. É quando a vida se torna a própria escola e o único professor que tem saco de ensinar algo é o tempo. É o tempo. Então, com o passar do tempo, os humanos vão aprendendo, nem que seja um choque de realidade, já que nós não conseguimos aprender através da nossa racionalidade. Então, meu irmão Eustáquio, fora isso, eu só tenho a boa notícia que eu costumo dar a mim mesmo, que a cada instante é instante de eu me renovar, de eu construir poder sobre mim mesmo, de, apesar da feiura, mas de me embelezar intimamente, o quanto eu puder, ainda que a realidade ao meu redor fique cada vez mais estranha, e eu me sinta em permanente desconformidade com aquilo que me envolve. Mas eu não perco a ternura, não sou juiz de nada, não quero convencer ninguém de nada, mas eu não vou para onde todo mundo está indo. Eu vou para onde eu acho que eu devo. Você falou exatamente isso. Se vier essa tal de nave, então, se for real, vamos dizer, e ela passar por aqui, eu dou meu lugar para outra. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu não quero fugir para lugar nenhum. Eu não tenho, e falo, você se expõe, você fala mal de você, eu não tenho merecimento, vamos dizer, de estar num lugar melhor do que esse aqui. Não tenho, pô. Eu tenho autocrítica. Tem muita coisa que precisa lapidar no Eustáquio aqui. Hoje está com 74, vai precisar de 74 milhões ainda para frente. Então, sabe, a pessoa que se preocupa consigo e fugir, essa pessoa jamais será uma escolhida, digamos assim. Você tem que ser altruísta, você tem que estar no meio de todos, você tem que estar ajudando a si próprio e ao teu irmão. É o que eu penso assim. É a questão da elegância moral, é a única coisa que a gente pode fazer. As 2 vezes em que meu corpo morreu, em que eu vi que o corpo ia morrer, eu só me preparei para tentar morrer com o mínimo de dignidade frente à minha consciência. Eu não pedi a Deus, a ninguém, para me salvar a vida, para não sei o quê. Ao contrário, me entreguei e digo, finalizo com toda tranquilidade essa expressão chamada Rogério. Não quero ser Rogério. Mas, enquanto eu estiver por aqui, vou continuar a torcer pelo meu América de Série D, a pior divisão do futebol brasileiro, e vou ficar torcendo pelo Mecão. Vou fazer o quê, cara? Enquanto isso, vamos vivendo. É isso aí, uma fidelidade aí. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Eu acho que vai dar para a gente pensar bastante. Forte abraço, fique bem e até uma próxima oportunidade. Que legal, hein, gente? Pô, muita novidade. Eu sempre aprendo aqui, isso que é bom. Isso é bom fazer esses programas aqui, que durante uma hora eu aprendo o que eu deixei de aprender em uma vida inteira, praticamente. E é bom porque usa essa massa aqui que muitas vezes falta WD-40 para poder movimentar, né? Então é isso aí, gente. Muita reflexão. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.